time do Goiás assim, tão fraco, sabe? Um time tão pobre. Goiás que eu já vi com Fernandão, Goiás que eu já vi com Josué Marabá, sabe? E assim, quem já viu o Goiás no auge, um Goiás que jogava com o Flamengo de igual para igual, jogava com o Corinthians. 2019 nós tivemos a mesma proeza, né? A gente reviveu os torcedores do Goiás com o Michael, a gente pôde reviver um pouco dessa história, foi a defesa mais vazada, sim, mas dava alegria para os seus torcedores. Então, assim, o momento do Goiás, até a pergunta do internauta aí, acho que foi o Cacheta, ele perguntou, né, com os Pinheiros estava ruim, sem os Pinheiros ficou pior. Eu tenho um negócio assim, sabe, Ailê Pinheiro, né, foi um grande dirigente, eu acho assim, o Goiás viveu momentos, poderia ser melhor, na verdade, assim, o Ailê nunca fez questão de um Goiás ser campeão brasileiro, nunca fez. Prova disso, 2013, todo mundo sabe. Eu tenho muitos amigos que deixaram de torcer para o Goiás Esporte Clube por causa daquele jogo contra o Santos em 2013. O Goiás abriu mão de ir para a Libertadores, porque Libertadores acho que dava prejuízo. O Goiás, ele, sim, com o Ailê na frente, o Goiás não foi campeão. Até uma pergunta que nós fizemos no podcast, o Dr. Cid era presidente, acho que foi em 2008, Dr. Cid era presidente do Goiás e o Goiás era para ser campeão aquele ano. O Goiás era para ser campeão. O Goiás foi quando o Fernandão desceu de helicóptero no Serra Dourada. Naquele dia, eu estava lá dentro do Serra Dourada. Aquele dia foi um dos dias assim, mais lindos que eu vivi dentro do esporte. E na hora que o Fernandão desceu, assim, o doutor Cid chegou perto de mim, assim, ele me abraçou e falou assim, Vana, agora você acredita que o Goiás possa ser campeão brasileiro? Era o sonho do doutor Cid. E ele foi boicotado, sabe? Isso aí eu sei, sabe? Só que aí, quando se fala nisso, muita gente fala, mas por que na época não trouxe à tona? A gente sabe muito bem como é que funciona, né? Quando eu perguntei para o doutor Cid, por que o Goiás não foi campeão esse ano? Tinha tudo para ser, a gente estava voando baixo no campeonato. Né? Ele fala por causa de 3 Hs, que foi o Arley, o Hélio dos Anjos e o seu Ailê. Então, assim, teve muita, como é que eu falo, assim, vaidade. Nossa, se fosse campeão com o Dr. Cid, quem seria o famoso da história? O próprio Raimundo Queiroz foi queimado, por quê? Porque não poderia ser o nome maior, sabe? Muita gente fala assim, sem os Pinheiros o Goiás não era nada. Eu vou falar uma coisa que é até pesada, eu não sei nem se eu falo, sabe, Douglas? Para mim, pode falar. Para mim, sabe, realmente, o Goiás, acho que o seu Ailê, ele entendia demais de futebol, o seu Ailê, ele sabia contratar, sabe, o seu Ailê, ele realmente foi um grande dirigente, mas eu acho que, sim, sem a família Pinheiro, o Goiás não seria tudo que é, mas também eu falo para você, sem o Goiás, a família Pinheiro não era tudo que é hoje também não, viu, Douglas? Voltando, se eu só concluir aqui, que eu comecei. Para mim, o Goiás é o pior momento da história do Goiás. A gente tinha, né, o momento agora, para mim, quando o Paulo Rogério assumiu, a esperança era que o Goiás, por ser um Pinheiro ali na presidência, a gente ia ter um Goiás forte. Ele chegou aí na frente da torcida e falou: esse time vai para a Libertadores. Realmente, assim, mas foi um dos piores presidentes que o Goiás já teve. Ele, Marcelo Almeida, foi um dos piores. O Marcelo Almeida ainda construiu aquela serrinha com o dinheiro dos torcedores, que foi aquele também. Compre a cadeira. Você acredita que eu comprei aquela cadeira, Douglas? Paguei R$ 500 na cadeira. Você acredita? Paguei. Que dia que eu fui ver minha cadeira? Nunca. Nem acho que nunca me mostrava assim, Vana, vem cá para você ver a sua cadeira. Eu tenho uma foto que tiraram na época que teve o Covid, e que apareceu eu lá na televisão com a fotinha minha lá na minha cadeira. Mas nunca me chamaram. Você acredita que até pouco tempo, quando tinha o sócio torcedor, eu ainda pagava o sócio torcedor para ajudar o Goiás Esporte Clube, Douglas, mesmo tendo a carteirinha da imprensa sem precisar pagar? Tudo isso eu fiz pelo Goiás, sabe? Só que o Goiás teve a oportunidade de fazer uma mudança agora, colocar uma pessoa na presidência do Goiás Esporte Clube, Douglas, uma pessoa que eu estou chata quando eu falo isso, sabe? Porque em todos os programas que eu vou, eu falo a mesma coisa. O Goiás precisava de um dirigente ali que ame o Goiás, que tenha paixão e mais, que entenda de futebol. Não adianta só ser apaixonado, você gostar e você não entender, sabe? Que entenda de futebol. O Atlético, hoje eu estava vendo
uma entrevista do Adson, até pela Band News, né? Ele estava participando, deu uma entrevista lá, gente. Oh, você vê o Adson falar do Atlético, você vê o que está se transformando o Atlético. Eu não sei se você acompanha essa entrevista. O ano que vem, 2025, o Atlético não vai jogar lá no Ascioli. O Atlético vai arrendar aqui o Estádio Olímpico. Você sabe por quê, Douglas? Vai ser construída uma arena lá, sabe? Uma das mais modernas do país para 21 mil torcedores. Sabe, o Adson está anos-luz dos dirigentes de Goiás e de Vila Nova. Por isso, essa diferença tão grande entre o Vila Nova. Eu acredito que o Hugo está no caminho certo. Sabe, está começando agora. O Adson já está lá há 15 anos, o Hugo está começando agora, mas a vontade, o coração do Hugo, a gente vê a mesma paixão. O Hugo é apaixonado no time do Vila Nova. Você vê ele chorando. Eu sou torcedora do Goiás. Mas eu vi ele chorando naquele jogo do ABC, eu me emocionei, sabe? Porque eu sei, eu conheço o tamanho da dor do Hugo. Por isso que eu falo para você, sabe? A diferença é muito grande. O Goiás não tem essa pessoa que se identifique. O Goiás não tem. Quem é a pessoa lá dentro do Goiás, Douglas, eu te pergunto, que sabe dos anseios do Goiás Esporte Clube? O torcedor do Goiás está sabendo o que está acontecendo lá dentro do Goiás Esporte Clube? Hoje eu fiquei sabendo outra coisa também. Diz que tem a parte do conselho lá administrativo é formado por 5 conselheiros, né? 2 deles não, que recebem, cada um recebe 20 mil reais, essa é a informação que estava hoje no rádio, 20 mil reais, e 2 deles não moram aqui em Goiânia, é só por telefone. Como é que isso vai dar certo, Douglas? Agora, quem é culpado disso? Quem é culpado? Os sócios, né? Lá do Goiás Esporte Clube, os conselheiros, que votaram para esse novo estatuto que já estava escrito que isso era uma tragédia anunciada. Cadê o cara que brigou, que lutou pelo estatuto? Pediu afastamento. Por que não pediu a renúncia? Por que não renunciou, Douglas? O Goiás não tem essa pessoa, não tem essa pessoa que tem essa identificação, que tem esse amor, que tem essa paixão pelo clube. Não tem. Paulo Rogério vivia o Goiás Esporte Clube? Não, ele vivia as empresas dele. Um cara que saneou o Goiás, né, deixou o Goiás sem dívida, né, um cara que foi honesto, não tirou nada do Goiás. Isso não é vantagem, não, Douglas. Isso é obrigação de qualquer administrador. Obrigação. Eu sou síndica aqui do meu condomínio, isso é a minha obrigação. Ele não fez nada demais, sabe? Mas por isso que eu falo para você, o problema do Goiás agora, sem os Pinheiros aqui agora, quem falou essa frase foi o Jaime Ramos. Goiás hoje, o torcedor sente que ele é um filho sem pai. Sem pai. A gente não tem quem fala, quem responde pelo Goiás. É tudo muito fechado. É tudo muito, como é que eu vou te falar assim, obscuro. Tá uma coisa muito estranha, sabe? Você acha mesmo, sabe, que o Goiás, com essa diretoria, Vanderlan Alcântara, que está lá na frente agora, um baita do empresário, um cara de sucesso, mas e de futebol? O que ele já fez pelo futebol? O quê? Já jogou, já acompanhou? A gente vê aí, ó, o Adson, eles têm sangue. O sonho do Adson é ver o Atlético ser campeão. E o tanto que ele valoriza o campeonato goiano. Para mim, Ivana, eu acho um charme, eu acho massa. Até porque, Douglas, era a única coisa que a gente podia ser campeão. Porque esquece campeão de Copa do Brasil, esquece campeonato, né, brasileiro, porque, infelizmente, é o que a gente pode ter, é ser campeão goiano. E nem isso, Douglas, nem isso o Goiás está conseguindo. Douglas, 2021, eu moro aqui do lado do Estádio Olímpico. Perdão, 2019, eu moro aqui do lado. Eu estava voltando naquele lance, aquela coisa com o Goiás, me chamava que treino. Eu fui naquele jogo lá, o Goiás levou de 3 no primeiro jogo. 2022 eu fui de novo, falei assim, era Goiás e Atlético. Não, dessa vez não vai acontecer, um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, caiu. Foi de 3 de novo no Atlético. Você vê, aí, quando aconteceu em 2022, né, com o Goiás, né, hoje falar nisso, parabéns para os torcedores do Atlético, para o Atlético hoje é aniversário do Atlético, 87 anos, e eu lembro que aquela final de 2022 foi lá na Serrinha, que o Atlético deu um baile no Goiás Esporte Clube, ganhou pelo placar de 3-1, com golaço de Shailon, nossa, o Shailon
fez um gol belíssimo em cima lá do Tadeu, e o Atlético não pôde nem levantar a taça lá dentro da Serrinha, não pôde ter um torcedor comemorando o título do time do Atlético. Por isso que eu falei para você, em 2023 você sabe da história, né? Do gol lá, que o Hugo bateu com os 2 pés na bola, e teve toda aquela coisa, e o Atlético consagrou campeão mais uma vez dentro da Serrinha. Por isso que eu falo para você, ainda bem que foi o Vila, ainda bem que nós saímos lá pelo que é uma vergonha, sabe? Olha, parabéns, o Goiânia, fez um belíssimo campeonato. Para mim, o Goiânia tem um baita de um técnico. Para mim, se não fosse o Jair Ventura, eu votaria nele para técnico da seleção goiana, eu votaria nele. Né? Um baita de um centroavante, Gustavo 25, um cara que fez toda a diferença, um cara humilde, marca um baita de um zagueiro. Então, assim, com todo o respeito à Goiânia, mas Goiás sair nas quartas por um Goiânia, sabe? Um Goiânia que tem a folha de pagamento, o salário do Tadeu paga a folha de pagamento do Não, time o do pior é o Goiânia. papelão que ele fez, né, com o Luan. Pois é, gente, mas o Luan também, né? Assim, eu amo o Tadeu, para mim, assim, eu achei que o Goiás acertou, eu achei ele um baita de um goleiro, mas, né, aquela cavadinha foi mesmo assim, humilhante, mas não precisava do que ele fez. Ele ir lá empurrar, mas ele empurrou, não foi porque ele mandou a torcida calar, não. Você sabe que não foi, foi por causa da cavadinha, foi humilhante, né? Então, assim, é um time pesado de camisa, sair, né, diante do Goiânia, depois perde uma classificação numa Copa Verde, Douglas, uma Copa Verde, Douglas, para o seu arquirrival, Vila Nova. Se eu falar uma coisa para você, aquele jogo lá do primeiro jogo que o Vila Nova ganhou de 1-0 e recuou o time todinho. Vila Nova ficou lá atrás, ficou esperando, falou: vem, Goiás. Podia estar jogando até hoje, Douglas. O Goiás não teria dado conta de fazer gols no Vila, porque não tem atacante. O ataque do Goiás é pífio. Aliás, o elenco do Goiás é muito ruim. É só isso.